Olá, está no ar o Jornal da Câmara. No dia 28 de novembro ocorre a segunda corrida pela adoção. O objetivo da iniciativa é chamar a atenção da sociedade gaúcha para o número de crianças e adolescentes que aguardam a oportunidade de terem uma família. Para isso, eu vou conversar para trazer mais detalhes sobre esse tema. Converso a partir de agora com a promotora da Infância e Juventude de Porto Alegre, Sinara Viana Dutra Braga. Promotora, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer sobre adoção tardia, apadrinhamento afetivo, apadrinhamento financeiro, acolhimento familiar. Fico à disposição. Perfeito. Promotora, vamos então trazer um pouquinho do serviço, dessa atividade que tem esse objetivo, de tratar sobre todos esses temas relativos à adoção, para que possa se ampliar o debate sobre este tema. Como é que vai funcionar o evento? Como é que vai ser? Quem é que pode participar? Como é que vai ser todo o processo nesse dia 28? Dia 28 de novembro, então, no período das 8 ao meio-dia, crianças, idosos, não importa a faixa etária, nós vamos ter uma caminhada, vamos ter também o circuito infantil e 3, 5 e 10 quilômetros para aqueles que querem correr, os atletas, né? A ideia é um movimento dando visibilidade para as crianças e adolescentes que se encontram em casas-lares, em abrigos, também em famílias acolhedoras, que sonham com uma família. Grande parte deles já foram destituídos do poder familiar ou são órfãos e precisam ter uma família, uma mãe, um pai, alguém, afeto. E nós temos, a grande dificuldade é que no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, as pessoas querem adotar até 6 anos de idade. Então, até essa idade, ok, não tem maiores dificuldades. Agora, depois de 6 anos de idade, a gente não consegue colocar em família, é muito difícil. Para isso veio o app das adoções, que é um aplicativo de celular que roda tanto em qualquer sistema, onde o habilitado à adoção pode visualizar imagens das crianças aptas à adoção. Na corrida, a nossa pretensão é dar visibilidade às crianças aptas à adoção, não só para os pretendentes habilitados, mas para todos, que se interessam. Porque a gente sabe que a imagem toca o coração, e a nossa ideia é essa, é mostrar tanto para pretendentes ou pessoas que pensam em adotar, que nós temos aquelas crianças que aguardam por uma família, que precisa para participar do evento fazer a sua inscrição no SESC, porque a gente tem os kits, para entrega para as pessoas que vão participar da corrida ou da caminhada e para as crianças que vão participar, e toda a renda vai reverter para as casas de acolhimento. Casas de acolhimento são abrigos e casas-lares, abrigos até 10, ou melhor, abrigos até 20 crianças e adolescentes, casas-lares até 10. Durante a pandemia, ficaram muito tempo dentro das casas, então, questões de manutenção, de melhoramentos, e a ideia é essa, além de falar sobre esses temas, esclarecer sobre esses temas como adoção, apadrinhamento, acolhimento, é também oferir renda para melhorar os espaços das casas-lares e dos abrigos. Ótimo. Promotora, só para a gente esclarecer também para quem está nos acompanhando e está interessado por participar desta atividade, a largada ou a concentração vai ser ali no Parque da Harmonia, E como é que vai funcionar? Isso. E como é que vai funcionar nesse dia? As crianças também vão estar ali, vão estar presentes para que possa haver esse contato e esse olhar ali, como a senhora mencionou? Sim. Além da questão de informação e renda, a gente tem a convivência comunitária. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria Constituição, prevê que é direito da criança e do adolescente a convivência familiar e comunitária. Então, as crianças e adolescentes dos abrigos, os aptos à adoção, os que não estão aptos ainda, eles vão participar da corrida. Vai ser um momento de esporte, de lazer, de convivência, Então, além de ter toda essa parte lúdica, também o que a gente já referiu. Então, a ideia é ter um painel onde a gente vai ter as imagens das crianças aptas à adoção, técnicos que podem dar informações sobre a adoção. Então, eu estou pensando em me habilitar, não sei bem se quero, o que eu tenho que fazer para me habilitar à adoção. A gente vai ter pessoas dando esclarecimentos, informando, Eu vou estar presente permanentemente também para esclarecimentos. Nós temos todos os segmentos, as casas de acolhimento presentes, justamente para que a gente possa fazer uma grande movimentação acerca deste tema. E eu
convido a todos a participarem. Então, atletas, não importa a faixa etária, venha participar no Parque da Harmonia, no domingo, dia 28, deste evento que a ideia é realmente fazer um momento de esclarecimentos, um momento lúdico de esporte. As crianças e os adolescentes, eles não têm que ser escondidos. Existia um entendimento anterior, né, que não poderiam ser visualizados, fotografados. Isso não confere. Quem não pode ser mostrado é quem tem algo a esconder. A gente não tem que esconder as nossas crianças, ao contrário. A comunidade gaúcha tem que saber que eles existem, que eles precisam do nosso olhar afetuoso, cuidadoso. A nossa grande dificuldade é que boa parte dos jovens, né, os adolescentes, crianças 0 a 12 incompleto, adolescente 12 a 18 incompletos. Os adolescentes que não voltam para a família, que não são adotados, eles completam 18 anos de idade e necessariamente precisam sair desses espaços de proteção. E aí eu coloco, se eles não tiverem aquela oportunidade da aprendizagem profissional, do primeiro emprego, como eles vão se manter? Então eu acho importante também trazer à luz essa questão. Hoje nós temos em acolhimento no Rio Grande do Sul aproximadamente 5 mil crianças, ou melhor, em Porto Alegre, aproximadamente 750 crianças e adolescentes. No Rio Grande do Sul, aproximadamente eu diria que nós temos em torno de 3.500 acolhidos, atualmente em torno de 3.500 acolhidos, mas assim, dados do CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: boa parte desses acolhidos vão completar 18 anos, pelo menos aqui em Porto Alegre, em torno de 70 jovens, e eles precisam sair. A gente precisa de vaga de emprego, porque eles vão ter que se manter por si. E daí, então, como é que funciona de rotina aqui no acolhimento? Completou 14 anos de idade, o adolescente faz a sua carteira de trabalho, um turno na escola, um turno na aprendizagem profissional. Eu preciso que os empresários cumpram suas cotas de aprendizagem com os jovens do acolhimento, porque eles então vão ter sua carteira de trabalho assinada, principalmente eles vão ter vão conhecer um ofício que vai oportunizar que se mantenham de forma legal, né, após os 18 anos, porque é aquela questão, né? Se o empresário não oportuniza, se o empresário do bem não oportuniza, o empresário do mal vai oportunizar. A gente já viu, infelizmente, diversas vezes, jovens que a gente cuidou até os 18 e que saiu do acolhimento ou se tornou morador de rua ou foi para facções, porque não teve oportunidade de trabalho, porque não foi bem preparado, né, para sair tranquilo aos 18 anos de idade. Então, acho importante também falar, a gente quer família para essas crianças e adolescentes, e a gente quer também oportunidades, como, por exemplo, cota de aprendizagem profissional, primeiro emprego. Se você é professor, deixa eu até trazer assim outras sugestões. Por exemplo, você é aposentado, tem tempo disponível, ou, enfim, você quer se dedicar parte do seu tempo para jovens do acolhimento. A gente precisa muito de reforço escolar. A pandemia veio, as escolas municipais e estaduais, muitas delas trabalharam com entrega de trabalhinhos, e agora está tentando reverter a dificuldade que é, muitas vezes, analfabetismo funcional, que é o não entendimento deles com questões de física, química, matemática, todas as disciplinas, né? Então, a gente precisa de voluntários para reforço escolar, a gente precisa de padrinhos financeiros. O que é padrinho financeiro? Todos eles demandam atendimentos de psicologia, psiquiatria. A gente tem feito esses atendimentos de forma privada, porque a rede não dá conta com celeridade, qualidade de todos eles. Então, isso nos ajuda muito. Ou, esquece o financeiro, vamos pensar em afeto. Eu tenho tempo e tenho afeto a destinar. Quem sabe fazer um apadrinhamento afetivo? Como é que funciona? Você, ali na página do MP, nós temos o rol das casas de acolhimento, né? Você identifica qual é mais próxima da sua residência, do seu trabalho, faz o contato, participa do programa de apadrinhamento afetivo, ou seja, uma entrevista com assistente social, com psicólogo, para verificar, né, a intenção da pessoa em auxiliar a criança ou adolescente. Então, aquelas crianças e adolescentes que não voltam para a família nem são adotadas, então tem pelo menos um padrinho afetivo, tem um afeto. E sai um termo de guarda especial e essa criança pode frequentar a residência do padrinho, da madrinha, né? E então ter, como eu digo, alguma convivência familiar e comunitária. São essas questões que a gente quer trazer à luz. Outra situação, nós temos o acolhimento, que é em abrigo e casalário, o acolhimento institucional, mas existe também a modalidade acolhimento familiar. Hoje o abrigo João Paulo II faz esse serviço na capital, e nós já temos a condição de termos muitos
acolhimentos familiares, no entanto, nos faltam famílias acolhedoras. O que é o família acolhedora? É você receber uma criança, uma adolescente durante o período que o juiz precisa para definir se essa criança vai para adoção ou se volta para a família de origem. Programa muito legal, que está iniciando na capital e que a gente precisa de famílias que queiram, então, prestar esse auxílio. A família recebe financeiramente um salário mínimo para auxiliar nas despesas da criança e fica à disposição durante o tempo necessário para que o juiz possa, então, determinar o retorno ou o encaminhamento para adoção. Família Acolhedora é um programa novo e a gente quer dar visibilidade também para que tenhamos novas famílias, né, que possamos contemplar, então, essas crianças e adolescentes o quanto mais, né? A gente sabe que é muito... a medida protetiva do acolhimento, ela é necessária em casos extremos, mas ela também é muito ruim, porque a criança fica numa instituição, que não é a mesma coisa de ficar em família. Então, menos mal uma família acolhedora. Fica essa chamada também. Tá certo, que esse número, né, de famílias possa aumentar também cada vez mais. Promotora, nesse sentido, né, em termos de busca nesse processo de adoção, né, me parece que há um número de candidatos para adoção que seria até maior do que o número de crianças e adolescentes que estão esperando nessa fila. Aonde é que se dá, se é que se pode dizer assim, esse gargalo, né, para que esse número grande de pretendentes não consigam ou tenham esse processo mais demorado? Seria na questão de informação, questão do processo burocrático mesmo necessário para esse sentido? Onde é que está, digamos, esse nó, assim, para que isso pudesse ocorrer de forma mais rápida, o nó, mais célere? né? Sim, nós temos duas questões fundamentais aí. Uma questão é de estrutura. Então, a criança ou adolescente pode ser adotado se for órfão, se os pais abrirem mão do poder familiar ou se os pais forem destituídos do poder familiar. Então, muitas vezes, a criança ingressa no acolhimento, se o processo não tramitar de forma célere, ela não fica disponível para adoção. Então, a grande dificuldade, todos querem adotar crianças de 0 a 3, no máximo 0 a 6 anos. Ora, se a criança ingressa no acolhimento com 0, né, bebê, se o processo não tramitar com celeridade, daqui a pouco a criança, isso no passado já aconteceu, a criança vai completando idade no acolhimento e perde a oportunidade da adoção. Então, são duas questões. A primeira, os juizados da infância e juventude no país, e agora eu falo Brasil, né, eles têm que ter uma estrutura mínima de juiz, promotor, defensor público, equipe técnica, psicólogo, assistente social, que faça com que o processo tramite de forma célere. O que é de forma célere? Pelo menos no prazo legal. Ação de destituição do poder familiar, o prazo é 120 dias. No passado, nós tínhamos ações tramitando por anos. Isso faz com que a criança perca a oportunidade da adoção. E a outra questão é da idade mesmo, que todos têm aquela intenção de adotar a criança de 0 a 6. E o que a gente tem no abrigo não necessariamente são crianças de 0 a 6 anos. Então, essas duas questões que são fundamentais. Aqui na capital, o Tribunal de Justiça, a Corregedoria do Poder Judiciário, né, foi muito sensível. Nós tínhamos um juiz tratando da matéria, hoje nós temos 4. Isso fez com que os processos tramitassem, né, regularmente. Claro, a gente teve a pandemia, que deu uma atrasada, mas vieram os processos virtuais e isso fez com que agora a gente esteja retomando os prazos, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, no Brasil, problema, né? O que a gente tem visto? Se os processos não tramitam, a criança não fica disponível para adoção. Como as pessoas querem adotar crianças pequenas, muitas vezes nas comarcas pequenas eu não tenho crianças naquela faixa etária. E como é que funciona a adoção, né? A adoção se faz pela criança. Então, aqui em Porto Alegre, eu estou habilitado em Porto Alegre, eu me habilito para adotar em Porto Alegre, mas eu posso adotar no Brasil inteiro, ok? Só que a busca se faz pela criança. Então, se eu tenho um bebê, que é sonho de consumo, se eu tenho um bebê, primeiro eu vou fazer a busca na capital, Porto Alegre, depois no estado, depois nos demais estados. Claro que o bebê na capital já vai ser encaminhado. Dos 32 mil habilitados, em média, no Brasil, a grande maioria quer adotar a criança pequena. E se faz desta forma. Primeiro na comarca, né? Se faz a busca, depois no estado, depois nos demais estados. Claro que esta procura, né, essa maior procura de crianças pequenas vai acabar no município de origem. Se eu tenho poucos bebês, se eu tenho poucas crianças pequenas, atrasa mais a colocação em família, atrasa mais para o habilitado. Mas, torno a dizer, o grande gargalo, a grande dificuldade que a gente vê no Brasil afora é juizado
que não tem estrutura de tramitação de processo, que não dá celeridade por falta de recursos humanos. Felizmente, na capital a gente está bem, mas me preocupa muito o que acontece no restante do nosso Brasil, né? No restante do estado e do Brasil. Ok. Promotora, o que ficou de experiência, né, da primeira edição da Corrida pela Adoção, que vocês estão trazendo agora para esta edição, em termos de divulgação, em termos de processos encaminhados, em termos de informações que circularam de uma maneira mais tranquila e direta ali com quem foi buscar esses dados ali? O que ficou daquele primeiro evento que vai ser trazido para agora como experiência? Foi muito linda. A primeira corrida pela adoção realmente foi um evento muito legal, porque a gente viu a alegria das crianças, dos adolescentes participando do evento, as trocas, né? E a gente viu que realmente funciona. Quando você dá visibilidade, logo na sequência foram diversos os contatos de pessoas oferecendo serviços, que é o que nos interessa, né? De pessoas buscando o apadrinhamento afetivo, de pessoas querendo se informar sobre adoção, e algumas famílias se formaram em decorrência desta divulgação. Por isso que eu promovo os eventos, porque acho que é importante a população saber que nós temos crianças e adolescentes que as famílias não deram conta, né, que estão aos cuidados do município, do estado, e que a gente pode, de forma assim conjunta, dar um outro encaminhamento. Então, por exemplo, Porto Alegre tem 750, em torno de 750 acolhidos. Eu tenho aproximadamente 350 adolescentes. Será que se a gente fizesse uma chamada para os empresários da capital, do estado, será que a gente não conseguiria, nesse universo de 350 adolescentes, fazer o encaminhamento deles para a aprendizagem profissional e depois para um primeiro emprego? Eu não tenho dúvida que sim. Será que se a gente fizesse uma chamada, a gente não conseguiria pessoas, professores aposentados, enfim, técnicos que queiram disponibilizar seu tempo para trazer um pouco da sua experiência, do seu conhecimento para essa população vulnerável? Será que eu não consigo serviços médicos que estejam à disposição para doar parte do seu tempo para um atendimento voluntário para quem está precisando de uma forma mais séria em determinada especialidade, que o SUS tenha alguma demora? Enfim, o leque é imenso. E eu penso que 750 crianças não é um número absurdo, mas é um número razoável de jovens, de crianças que precisam da nossa atenção. Então, o evento, a Corrida pela Adoção, busca isso, dar visibilidade desta população, que é uma população muito querida, que precisa muito de afeto, de atenção das autoridades, atenção da nossa comunidade, né? E neste evento em especial a gente tem essa ideia, então, de fazer uma exposição de imagens de forma a que realmente toque o coração e que eventualmente a gente fica ali na aposta, eventualmente você está habilitado por uma criança de menor idade e de repente no contato, visualizando, na conversa, muda o perfil, muda a ideia e daí, quem sabe, fazer a colocação dessas crianças em família. Essa é a nossa utopia, quem sabe a gente consiga realizar agora no dia 28, após o dia 28. Perfeito, fica aqui a nossa torcida também e que dê tudo certo, né? Que possa ser encaminhado nesse sentido mesmo. Promotora, deixa eu passar aqui o site, né, do MP para que as pessoas possam ter acesso a essas informações e dados, o serviço da segunda corrida pela adoção, que ocorre no dia 28 de novembro. O site do MP, o pessoal pode entrar ali, rs.mp.br, está aqui na tela, para que as pessoas possam conferir ali e buscar informações sobre a corrida pela adoção. Promotor, eu queria agradecer a sua presença aqui no Jornal da Câmara e deixar o espaço aberto para que a senhora dê também o seu recado final e reforçando, né, o convite para esse tema tão importante para a nossa sociedade. Agradeço a atenção, a oportunidade, e a corrida ela está sendo realizada pelo SESC, então na página do SESC também tem as informações, né? É uma parceria com a Sucesso, e é uma parceria também com o Instituto Vitória Naon e com a PUC. A gente tem diversos apoiadores e todos eles não são, assim, é uma felicidade poder contar com eles, e eu faço a chamada para contar também com você que está nos assistindo, pessoa física, pessoa jurídica. Junte-se a nós na corrida, né? Junte-se a nós este sonho de formação de famílias, que a gente consiga colocar cada criança, cada adolescente que não tem família
em uma família, que eles tenham afeto, que eles tenham carinho, amor, consigam se desenvolver de forma correta, com cidadania, né, que sejam pessoas de bem logo mais. Agradeço a atenção e fico à disposição. Tá certo, tá aí, tá dado o recado, né? Coloque na sua agenda, 28 de novembro, a segunda corrida pela adoção. Mais uma vez o site aí do MP, para que a gente possa, o pessoal possa, não deu tempo ali de anotar, tá aí, para que você possa ter mais informações sobre a corrida pela adoção. Quero agradecer à promotora da Infância e Juventude de Porto Alegre, Sinara Viana Dutra Braga, pela participação aqui no Jornal da Câmara. E com isso, nós fechamos a edição de hoje. Mais informações sobre o Legislativo nas nossas redes sociais. Convido você também a visitar o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!